Olá, senhores! Falaremos hoje de números complexos, que é a continuação da nossa última aula, que foi números reais, inteiros, racionais e irracionais, certo? Bem, o conjunto dos números complexos, ele engloba todo o conjunto dos números reais. Então, ele engloba todos os conjuntos irracionais, racionais, inteiros e naturais, ok? Assim como nós estamos vendo aqui na imagem. Bem, muito importante vocês assistirem a aula do professor Juan de trigonometria, ok? Antes de assistirem essa aula de conjunto dos números complexos, porque lá daqui a pouquinho, no final, a gente vai precisar dessa noção de trigonometria, tá bom? Então vamos lá. Bem, lá por volta do século XVI, os matemáticos observaram que toda vez que a gente tem ali uma raiz de número negativo, a gente ficava sem ter o que fazer. E aí eles pensaram em como solucionar esse problema e por volta do século XVIII eles definiram aí uma unidade imaginária i ao quadrado igual a menos 1, justamente para resolver esse problema. Então, faremos aqui alguns exemplos exatamente para observar essa questão. Vamos lá. Primeiro exemplo aí, nós temos x ao quadrado mais 1 igual a 0. Bem, vamos lá. Para resolver isso aqui, nós temos que pensar em isolar o x. Desde já a gente já sabe que nós teremos duas soluções, né? Porque x é ao quadrado, então nós teremos aí duas raízes como solução dessa equação. Bem, vamos lá. X ao quadrado, isolando x, passando o mais 1 para o outro lado, teremos então menos 1. Bem, x vai ser igual, turma, a mais ou menos a raiz de menos 1. Bem, nós estamos falando de um número negativo, ok? Então, nós temos que pensar agora como os números complexos resolvem isso, né? Bem, se a gente viu que i ao quadrado é igual a menos 1, nós temos aqui a solução da nossa equação. Por quê? Porque eu posso substituir esse menos 1 por i ao quadrado. Quando a gente faz isso, a gente vai ter x vai ser igual a mais ou menos raiz de i ao quadrado, x vai ser igual a mais ou menos quem, turma? O próprio i. Então, a gente pode dizer que vai ser x1 mais i e x2 menos i, ok? Um exemplo, x ao quadrado mais 64 igual a 0. Mesma coisa, temos como solução aqui duas raízes, certo? Para resolver, a gente precisa isolar esse x. Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a menos 64, ok? Estou passando esse 64 para cá e estou isolando o meu x. Nós teremos x igual a mais ou menos a raiz de 64, ok? De menos 64. Então, olha só, a gente pode reescrever esse menos 64 de que maneira? X vai ser igual a mais ou menos raiz de 64 positivo, que multiplica quem? Menos 1. 64 multiplicado por menos 1 não dá menos 64? É exatamente o que a gente quer. Então, esse menos 1 aqui a gente resolve de que maneira? Substituindo por i ao quadrado, que é aqui a unidade imaginária definida nos números complexos. Então, a gente consegue pensar nas raízes desse cara aqui. Quem serão as raízes desse cara, turma? X vai ser igual a raiz de 64, 8, certo? E aqui, esse menos 1 a gente substitui por i ao quadrado. Então, nós teremos mais ou menos raiz de 64, que multiplica
i ao quadrado, substituindo esse menos 1. Raiz de 64, a gente sabe que é 8. Esse i ao quadrado dentro da raiz vai ser quem? O próprio i, como resultado. Então, nós teremos aqui x1 mais 8i e x2 será menos 8i. Então, a solução dessa minha equação é 1 mais 8i, x1 e x2 menos 8i, certo? Bem, o próximo exemplo também aí é uma equaçãozinha x ao quadrado menos 2x mais 5. E nós temos que pensar aqui nos coeficientes, né? O a e b, que são os coeficientes 1 e menos 2, e o 5 aí, que é o termo independente, ok? Aqui a gente vai precisar usar Bhaskara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas soluções para a gente poder ter espaço para resolver. Bem, nós vimos que A vai ser quem? 1, certo? Que está aqui na frente do x ao quadrado, menos 2 vai ser o meu B, e o C vai ser o 5 aí, o termo independente, certo? Para resolver isso aqui, a gente vai aplicar Bhaskara. Nós teremos aí x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. A gente já sabe quem é b, a gente já sabe quem é c e quem é a, então é só substituir aqui. X vai ser igual. B é menos 2, então vai ser menos 2 mais ou menos menos 2 ao quadrado, menos 4. Ah, eu sei que é 1, C é 5, certo? Então, vai ser menos 4, que multiplica 1, que multiplica 5, tudo isso aqui sobre 2A, que vai ser 2 que multiplica 1, que é o próprio 2, certo? Então, vamos lá. Menos 2 vai ser aqui x igual a 2 mais ou menos raiz de menos 2 ao quadrado vai ser 4, menos 4 que multiplica 1, menos 4 que multiplica 5, 20, né? Então, aqui vai ser menos 20, tudo isso aqui sobre 2. Turma, 4 menos 20 vai ser menos 16. Então, vai ser x igual a 2, mais ou menos menos 16 sobre 2. Bem, aqui a gente pode reescrever esse 16 de que maneira? Pensando aí na unidade imaginária, né? Posso reescrever 16, menos 16 como? 16 que multiplica menos 1. Então, ó, passar para cá. Ok? Vamos lá. X vai ser igual a 2 mais ou menos raiz de 16 que multiplica menos 1 sobre 2. X vai ser igual a 2 mais ou menos, esse menos 1 a gente pode substituir por i ao quadrado, certo? Então, aqui vai ser 16, raiz de 16 que multiplica i ao quadrado, tudo isso sobre 2, ok? Teremos aqui então, turma, x igual a 2 mais ou menos, raiz de 16 a gente sabe que é 4, esse i ao quadrado dentro da raiz a gente sabe que vai ser o próprio i, então aqui vai ser 2 mais ou menos 4i sobre 2. Turma, x1 a gente pode dizer que vai ser 2 mais 4i sobre 2, ok? Isso aqui, 2 por 2 vai ser
1. 4 aqui dividido por 2 vai ser mais 2i. x2 vai ser quem, turma? 2 mais... 2 menos 4i dividido por 2, ok? Aqui a mesma coisa, nós temos 1 menos 2i. Então, a minha solução vai ser 1 mais 2i e 1 menos 2i. Bem, é importante a gente lembrar, né, da unidade imaginária que a gente acabou de falar, que é ao quadrado é igual a menos 1, e pensar também na forma algébrica dos números complexos, né? Que aqui a gente representou por z igual a a mais bi, onde a gente chama de parte real o a e parte imaginária o b, ok? As potências de i. E aqui eu coloquei uma relação para a gente pensar aí juntos. 1 elevado a n é igual a 1 elevado a r. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. I elevado a n igual a i elevado a r. Quero dizer que i elevado a 0, turma, é igual a 1, porque a gente sabe que aí todo número, se a gente pensar nos reais, por exemplo, elevado a 0 vai ser igual a 1. Quando a gente pensa i elevado a 1, vai ser quem? O próprio i, ok? Agora, i ao quadrado, nós vimos que é aí a definição da unidade imaginária dos números complexos. I ao quadrado é igual a menos 1. Agora, turma, olha só. I ao cubo. Quem vai ser o meu i ao cubo? Vamos pensar juntos aí. O meu i ao cubo pode ser escrito da seguinte maneira, ó. I ao quadrado, certo? Que multiplica i. Potências iguais, bases iguais, a gente soma as potências. Então, olha só, i ao quadrado, aqui a gente tem 1, né? Então, i ao quadrado que multiplica i, nós teremos i ao cubo. Turma, quem é i ao quadrado? Não é menos 1? Então, eu tenho menos 1 aqui e i elevado a 1 vai ser quem? Vai ser o próprio i. Por isso, a gente diz que i ao cubo vai ser quem? Menos i. Ok? Agora, vamos pensar juntos aí no i à quarta. I à quarta, a gente pode escrever da seguinte maneira, ó. I ao quadrado que multiplica i ao quadrado. Bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, isso aqui seria o próprio i à quarta. I ao quadrado, a gente sabe que é menos 1, ok? Então, aqui a gente teria menos 1 que multiplica menos 1. Nós teríamos, então, o próprio 1, certo? O i à quinta, como a gente pode pensar no i à quinta? A gente pode pensar i à quarta que multiplica i, né? Bases iguais, nós somos expoentes. Aqui tem 1 como expoente de i. Então, nós temos aqui o i à quinta. Se eu sei que o meu i à quarta é 1 e o meu i vai ser quem? O próprio i. Então, 1 vezes i vai ser o próprio i, ok? E a sexta, como que eu posso reescrever esse i à sexta? I à quarta que multiplica i ao quadrado, né? Bases iguais, eu somo os expoentes. Eu chego aqui no meu i à sexta. Tá, quem é o meu i à quarta? Eu conheço, é o próprio 1. E o meu i à quadrado, por definição aí de números complexos, a gente sabe que é menos 1. Então, vai ser 1 que multiplica menos 1. Vai ser quem? Menos 1. Agora, i elevado à sétima potência. Nós temos igual a menos i. Como que eu posso pensar nesse i elevado à sétima? Vamos lá. I elevado à sexta, que multiplica i, isso aqui vai ser igual a i elevado à sétima, certo? Turma, i à sexta eu sei que é menos 1. O i, a gente sabe que é i elevado a 1 é próprio i. Então,
Menos 1 que multiplica i vai ser menos i, certo? Agora, vamos pensar juntos aqui, ainda falando das potências, em alguns exemplos que podem aparecer e que a gente vai ter que pensar como resolver. Observem aqui que a gente sai do zero ao cubo aqui, né? I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado ao cubo. E vai aqui para o I elevado a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. E o que ocorre? Existe aqui uma ideia de repetição de resultado. Então, de 4 em 4, pensando na potência do i, nós teremos uma repetição. Isso vai acontecer sempre? Sim. Então, vamos pensar em um número aqui, por exemplo, maior, e que a gente queira descobrir qual vai ser o resultado. Vamos lá. Essas potências de i, a gente pode, quando a gente não sabe encontrar, quando a gente não consegue que um expoente aqui muito grande, a gente pode pensar nessa relação que eu coloquei aqui para vocês. I elevado a n igual a i elevado a r. Bem, vamos lá. Vamos pensar no 27, né? Vamos pegar aqui i elevado a 27 vai ser igual a i elevado a r. Bem, vamos pensar. I elevado a 27, a gente já sabe que vai dividir esse 27 aí por 4, certo? Dividindo por 4, 6 vezes 4, 24, para 27 aí, 3. Opa, eu já achei o meu resto, ó. Ó, esse cara aqui é o meu R, certo? Então, ele é aqui o meu expoente de I. Então, isso aqui vai ser igual a quem, turma? I elevado a 3. Opa, eu conheço I elevado a 3, que é igual a quem? A menos I, ok? Então, a ideia aí de quando a gente tem que trabalhar com as potências de I. Elas se repetem aqui de 4 em 4, por isso a gente vai dividir aqui um expoente, um i elevado a algum expoente aí, seja ele qual for, aqui no caso 27, 282, a gente divide por 4, o resto dessa divisão vai ser aqui o meu R. E aí a gente tem que lembrar aqui do i elevado a 0, i elevado a 1, a 2 e a 3, ok? O 4, 5, 6 e 7 que é a mesma coisa, né? Porque eles se repetem, certo? Bem, agora operações com números complexos. Vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui para a gente pensar juntos, né? Como que a gente faz as operações aí com os números complexos? Menos 1 mais i elevado ao cubo. Bem, aqui é o cubo da soma. A gente pode pensar e lembrar aí, lá quem viu matemática básica, que o cubo da soma, por exemplo, de AB vai ser igual a ao cubo mais 3a quadrado que multiplica b mais 3a que multiplica b quadrado mais b cubo, certo? b elevado ao cubo. A gente sabe que a aqui vai ser o meu menos 1 e b vai ser o i, ok? Então, se a gente substituir aqui, a gente consegue pensar aí nessa solução do cubo da soma. Vamos lá. A gente vai ter a vai ser o menos 1. Então, menos 1 ao cubo mais 3 que multiplica menos 1 ao quadrado que multiplica i, certo? Mais 3 que multiplica menos 1 que multiplica i ao quadrado, que é o meu b, mais i ao cubo, certo? Bem, resolvendo isso aqui, nós teremos menos 1 ao cubo, a gente vai ter o próprio menos 1. Menos 1 ao quadrado, nós temos 1 que multiplica 3, que multiplica i. Então, aqui vai ser mais 3i. Bem,
menos 1 que multiplica i ao quadrado que multiplica 3. Então, nós teremos aqui menos 3i ao quadrado. Mais quem, turma? Mais o i ao cubo, ok? Bem, o que a gente pode pensar aqui? Esse i ao quadrado a gente pode escrever de acordo com a definição, vamos voltar lá, da própria unidade imaginária, certo? I ao quadrado é igual a menos 1. Então, vamos aproveitar para reescrever esse i ao quadrado, ok? Então, nós teremos menos 1 mais 3i menos 3 que multiplica menos 1 mais i. Esse i ao cubo aqui, a gente sabe também quanto é, né? Nós acabamos de pensar aí no nosso i ao cubo, que é exatamente menos i. Então, a gente já pode também simplificar a nossa vida aqui. Vamos lá. Esse i ao cubo vai ser o nosso menos i, certo? Então, já vamos colocar aqui esse i ao cubo como menos i, certo? Resolvendo isso aqui, turma, teremos menos 1. Esse mais 3i com menos i, nós teremos mais 2i. E esse menos 3 que multiplica menos 1, nós teremos aqui o 3 positivo, certo? Turma, como que a gente pensa nisso? Menos 1 mais 3, nós teremos 2 mais 2i, né? Exatamente como é a forma aí dos nossos números complexos, né? Que a gente fala que z é igual a a mais bi, onde a aqui vai ser o nosso 2, que é a parte real, e a parte imaginária aí, o nosso 2, que multiplica o i dos nossos números complexos, ok? Próximo exemplo, faremos aqui a ideia da multiplicação. Vamos lá, juntos. 2i menos 4 que multiplica 3 mais 6i. Vamos lá. Vamos aplicar aqui a distributiva 2i que multiplica 3 e 2i que multiplica 6i. Então, vamos lá. Opa, vamos fazer direto. 2i que multiplica 3, nós teremos aqui 6i. 2i que multiplica 6i, nós teremos mais 12i ao quadrado. Menos 4 que multiplica 3, nós teremos menos 12. E menos 4 que multiplica 6i, nós teremos menos 24i. Aqui, turma, a gente pode fazer o seguinte, esse i ao quadrado, a gente pode lembrar e substituir por menos 1, né? Então, nós teremos 6i mais 12 que multiplica menos 1, menos 12, menos 24i, ok? Nós teremos aqui, então, menos 6i, né? Esse mais 12 menos 1 será menos 12, né? Mais 12 que multiplica menos 1 vai ser menos 12. Menos 12, menos 24i, ok? Menos 12 com menos 12, nós teremos aí menos 24. E 6 menos 24i, nós teremos menos 18i, ok? Então, nós conseguimos encontrar aí a nossa solução para essa multiplicação, ok? Próximo exemplo vai ser a soma, né? 6 menos 2i mais menos 4 mais 3i. Bem,
A soma vai ser o seguinte, a gente sempre tem que se preocupar de fazer a operação, no caso da soma, né? Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, olha só, eu vou ter aqui o 6 menos 2i mais, esse mais mantém o sinal dos caras que estão aqui dentro, então aqui vai ser menos 4 mais 3i, certo? Bem, eu falei que a gente vai manter na operação de soma parte real com parte real, certo? E parte imaginária com parte imaginária. Logo, eu tenho que pensar em somar esses dois aqui. Menos 2i mais 3i vai ser o próprio i positivo, certo? E a parte real agora é 6 menos 4 vai ser quem? 2 positivo. Então, resolvemos aí mais uma operação com os números complexos. Agora, subtração com os números complexos. Vamos pegar um exemplo aqui, por menos 1, menos 4i, a gente subtrai aí de menos 5 mais 7i. Vamos lá. A gente tem que pensar a mesma coisa, né? A parte imaginária com a parte imaginária e a parte real com a parte real. Então, ó, menos 1, menos 4i. Esse cara aqui vai mudar os sinais de quem tá aqui dentro, então aqui vai ser mais 5 menos 7i, certo? Menos 4 e menos 7i, nós teremos então menos 11i. E menos 1 com mais 5, que é a minha parte real, eu vou ter mais 4. Então, o resultado aí vai ser 4 menos 11i. Ok? Bem, agora, conjugado de um número complexo. O que é o conjugado de um número complexo? Vamos direto para um exemplo que vocês vão entender bem aqui de forma tranquila. Por exemplo, 5 mais 3i. Nós temos aqui um número complexo, a gente tem a parte real, a parte imaginária, e eu quero pensar no conjugado desse número. Turma, o conjugado, a gente vai pensar no sinal contrário. Então, se eu tenho aqui o 5 mais 3i, o conjugado desse número complexo vai ser quem? 5 menos 3i, ok? 5 menos 7i. Eu quero o conjugado desse número complexo. Conjugado vai ser 5 mais 7i. Ele aparece, turma, quando a gente quer pensar no conjugado, ele aparece assim, ó. Representação matemática aí do conjugado de número complexo. Vai ser o Zzinho com uma barrinha em cima. Toda vez que vocês observarem aí o Z com uma barra, a gente está falando do conjugado de um número complexo. E aí, trabalhar o conjugado de um número complexo é pensar aí no sinal contrário desse número. Bem, tem algumas propriedades que eu coloquei aqui que é importante vocês conhecerem, ok? Bem, a primeira aqui é a ideia da soma, né? O conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. Outra propriedade importante para a gente, o conjugado do produto, né, é igual ao produto dos conjugados, né? E aí a gente está falando conjugado, aqui a gente está falando de dois números reais quaisquer, e aí a gente trabalhar exatamente o conjugado desses números aí. O produto de um número complexo pelo seu conjugado, nós teremos aí como solução um número real não negativo. E aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Um número complexo qualquer, a mais bi, multiplicado pelo seu conjugado, que é só pensar no sinal contrário, a menos bi, vai ser igual a ao quadrado menos a que multiplica b que multiplica i, menos b ao quadrado que multiplica i ao quadrado, vai ser igual aqui a ao quadrado mais b ao quadrado, lembrando aí que pertence aos reais e
não negativos, certo? Nós veremos isso na prática nos exercícios que fica mais claro, mas são propriedades que a gente precisa conhecer. Bem, vamos fazer agora a divisão de dois números complexos, e aí é uma operação, eu não falei anteriormente, para a gente pensar aqui no conjugado primeiro. Por quê? Porque quando a gente tem a divisão de dois números complexos, a gente tem que pensar em multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, nós acabamos de ver aí a ideia do conjugado de número complexo. Se eu disse que eu tenho que dividir isso aqui, mas pensar, né, em multiplicar o numerador e o denominador dessa fração pelo conjugado do denominador, o conjugado do denominador vai ser quem? 6 mais 2i, ok? Então, vamos lá. 6 mais 2i sobre 6 mais 2i. Concordam comigo que agora a gente tem uma multiplicação e a gente já sabe o que fazer na multiplicação, né? É só a ideia aí da distributiva. Então, 3 que multiplica 6, a gente tem aí 18, né? 3 que multiplica 2i, nós teremos 6i. E que multiplica 6, nós teremos aí 6i. E o i que multiplica 2i, nós teremos mais 2i ao quadrado, certo? Aqui, galera, no denominador, nós teremos, então, a ideia dos produtos notáveis, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente tem aqui 36 menos quem? 4i ao quadrado, certo? Bem, como que a gente pode resolver aqui? Primeira coisa que a gente pode lembrar, né? Pegar esse i ao quadrado e lembrar da definição, que a gente sabe que é menos 1. Então, a gente substitui aqui para facilitar a nossa vida, certo? 18 mais 6i mais 6i mais 2, que vai multiplicar aqui esse i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1. E no denominador eu vou fazer a mesma coisa, né? 36 menos 4, que multiplica menos 1 aí, substituindo esse i ao quadrado. Bem, como resultado, nós teremos aqui, então, 18 mais 6i. Com 6i, nós teremos 12i, ok? 2 que multiplica menos 1, nós teremos menos 2. No denominador, nós teremos 36, né? 36 menos 4 que multiplica menos 1, nós teremos aí mais 4, ok? Bem, aqui nós temos 18 menos 2, vai ser 16 mais 12i. Sobre quem, turma? Sobre 40. Se a gente simplificar isso aqui por 8, nós podemos pensar em... A gente pode fazer o seguinte aqui, 16 sobre 40 mais 12i sobre 40, certo? A gente pode simplificar isso aqui por 8, né? Isso aqui por 4. 16 por 8 nós vamos ter 2 e 40 por 8 nós vamos ter 5, certo? 12 por 4 aqui nós teremos 3, então mais 3i sobre 40 por 4 nós teremos 10. Então a solução aí vai ser 2/5 mais 3i sobre 10, certo? Então, sempre que a gente pensar aí na divisão de números complexos, a gente tem que lembrar disso, né? Em multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do meu denominador, ok?
que no caso aqui é o 6 mais 2i, certo? Bem, nós temos aqui, turma, o plano dos números complexos, né? Mas lembra um pouquinho lá, é a mesma ideia, na verdade, do plano cartesiano, a gente pode dizer que é o plano dos complexos. E aí nós temos aqui o eixo real, certo? E aqui o eixo imaginário. Nós podemos pensar em pares ordenados AB, certo? Sendo que o número complexo, lembrando da ideia de A mais BI, com A e B pertencente aí aos reais, ok? A gente pode chamar de plano complexo ou plano de Argand-Gauss, ok? Também aí a gente tem essa nomenclatura. Coloquei aqui para vocês vários exemplos e coloquei as cores aqui para vocês observarem comigo. Z1 é igual a 3 mais 4i. Ó, o meu 3 aqui está no meu eixo real. Por quê? Porque a gente sabe que essa parte do Z mais B, Z igual a mais BI, que é a parte real. Então, esse 3 aqui vai entrar exatamente no meu eixo real. Já o 4i é a minha parte imaginária do número complexo. Então, ele entra no meu eixo imaginário. De maneira que o meu Z1 esteja bem aqui. 3, que é a parte real, e 4 aqui, que é a parte imaginária. Z2, nós temos aí igual a 3i. Isso quer dizer que eu não tenho ninguém aqui na minha parte real, certo? Então, o meu Z2 está bem aqui, 3i só no eixo imaginário. Z3, turma, é igual a menos 6. Agora é o contrário, né? Agora eu não tenho aí a parte imaginária, mas eu tenho quem? A parte real. Então, o Z3 está bem aqui no eixo, no eixo real. Z4 a mesma coisa, Z4 igual a 2. Observem que a gente não tem aí a parte imaginária, então a gente pode dizer que esse Z4 está bem aqui no eixo real 2. O Z5 é menos 1. A gente não tem agora a parte real, certo? Então esse menos i aqui vai ser igual ao meu menos 1 na parte do eixo imaginário, certo? Z6, menos 2, menos 3i. Bem, meu menos 2 vai ser o meu número real. E aqui a parte real do meu número complexo. E a menos 3i vai ser quem? A minha parte imaginária. Então, ó, olhando aqui para o meu plano complexo, o meu menos 2, que é o meu eixo real, tá aqui, certo? E o menos 3i, que é a parte imaginária, tá aqui. Então, ó, o meu Z6 tá exatamente aqui. Agora Z7, turma. 1 menos 5i. Parte real quem é? É o meu 1, né? Então, ó, no eixo real, pensei na parte real, ok? Que é o 1. E o meu menos 5 tá aqui, ó, que é a parte imaginária. Então, o Z7 é esse carinha aqui, pensando exatamente no par ordenado AB. Só que aqui a gente está falando de um plano complexo, onde a gente está analisando os números complexos, certo? Turma, por enquanto é isso. Na próxima aula nós veremos o módulo de um número complexo e continuaremos um pouquinho aí na representação geométrica. Até a próxima!